A história de Mefibosete, quando a graça encontra o homem. Você já sentiu como se o mundo tivesse esquecido quem você é? Como se suas conquistas, sonhos e até mesmo sua identidade tivessem sido apagados? Essa é a realidade que Mefibosete viveu. Um menino que nasceu príncipe, cercado de promessas, mas que de repente viu sua vida virar de cabeça para baixo. Sua história é uma das mais tocantes da Bíblia, porque fala diretamente ao coração daqueles que um dia se sentiram invisíveis. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul, um homem chamado para liderar uma nação inteira. Quando pensamos em realeza, pensamos em privilégios, poder, segurança. Mas a vida de Mefibosete não refletiu nada disso. Ele nasceu numa família real, mas sua infância foi marcada por medo, perda e abandono. Tudo mudou num dia trágico. Quando notícias chegaram de que Saul e Jonatas haviam morrido em uma batalha contra os filisteus, a ama de Mefibosete, desesperada para salvar o menino, o pegou nos braços e fugiu apressadamente. Mas na pressa, ele caiu e sofreu uma grave lesão. Ficou aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel 4:4. Imagine o impacto disso. Não apenas a dor física, mas a perda do que ele poderia ter sido. O menino que poderia ter herdado o trono agora vivia limitado, marcado por uma deficiência. Não só isso, mas ele foi levado para uma terra chamada Lo-debar, um nome que literalmente significa sem pasto ou sem palavra. Era um lugar árido, seco, sem esperança, onde os ventos pareciam sussurrar o abandono. Não havia vida abundante. Ali, assim como não havia perspectivas para aquele garoto. Lo-debar é muito mais que um local no mapa. É um símbolo da alma ferida da vida sem palavras, do coração que sente a ausência da voz do mundo e de Deus. Mefibosete cresceu ali, no silêncio e na solidão, longe da glória que poderia ter tido. Essa terra seca refletia sua condição, e não apenas a limitação física, mas também a rejeição social e o isolamento emocional. Ele vivia como um fantasma da casa real, um herdeiro esquecido. Enquanto isso, em Jerusalém, Davi consolidava seu reinado como rei de Israel. Davi, o homem ungido por Deus, que de pastor se tornou líder de uma nação inteira. Mas mesmo com todo o poder e a responsabilidade, ele jamais esqueceu a promessa feita a Jonatas, seu grande amigo, que era cuidar da casa de seu pai, Saul. Era uma aliança selada com amor, lealdade e respeito. Davi havia prometido proteger Mefibosete e sua herança. Mas até aquele momento, nada havia sido feito para cumprir essa promessa. Mefibosete continuava escondido em seu Lo-debar, esquecido pelo mundo, e talvez até por Deus, ou assim ele poderia pensar. Mas o plano de Deus não falha. A graça está prestes a se manifestar, a alcançar o menino que foi deixado para trás. E essa graça não vem apenas como um presente, mas como uma restauração completa, para a alma, para a dignidade, para a vida. Antes de prosseguir, pergunte-se: você já se sentiu como Mefibosete, esquecido, abandonado, sem esperança? A boa notícia é que essa história é para você. Essa parte da história de Mefibosete parece deixar o peso de abandono e esquecimento em sua vida. Entretanto, é neste momento que a bondade e a misericórdia de Deus traz luz em meio às trevas e esperança em meio ao caos, que são manifestas por meio da sua graça. Porque sim, a graça pode chegar exatamente onde o homem pensa que está inalcançável, perdido e desamparado. Anos depois, Davi faz uma pergunta decisiva no seu Palácio Real. Uma pergunta que mudaria para sempre a vida de Mefibosete. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência, por amor de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 9. Essa pergunta não é feita apenas de modo formal. Ela revela o coração de um rei que honra sua palavra.
que quer fazer justiça e trazer luz para as sombras. Ela ecoa para além dos muros do palácio, chegando até Lodebar, onde o silêncio domina. Então Ziba, servo fiel da casa de Saul, responde que há sim um sobrevivente, mas ele é aleijado de ambos os pés. Uma descrição dura que poderia ser um obstáculo, um motivo para que Davi desistisse. Mas o rei não desvia seu olhar daquilo que a maioria teria desprezado. Ele manda chamar Mefibosete imediatamente. Imagine o que se passa na mente de Mefibosete ao receber essa convocação. Talvez o medo e a desconfiança o preocupava, dando a certeza de que algo ruim aconteceria. Afinal, um príncipe aleijado convocado ao palácio? Quais seriam as intenções do rei? Ao chegar, Mefibosete se prostra em humildade, temendo a rejeição, dizendo simplesmente: "Eis aqui o teu servo." E então Davi, com uma voz que mistura autoridade e ternura, diz palavras que mudam tudo. "Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu sempre comerás pão à minha mesa." Segundo Samuel, capítulo 9, 7. Por um momento, faça uma reflexão. O que essas palavras significam? Não é apenas uma oferta de bens materiais. É um convite para pertencer, para ser aceito, para ser amado. Comer à mesa do rei não era privilégio para qualquer um, era sinal de honra e comunhão para fazer parte da família. O que antes era um menino esquecido em Lodebar, agora era um filho do rei restaurado, resgatado pela graça e pela fidelidade a uma promessa. Davi também nomeia Ziba para cuidar das terras que agora pertencem a Mefibosete, colocando a seu serviço um exército de servos e trabalhadores, 15 filhos e 20 servos, para garantir sua subsistência e prosperidade. Aqui percebemos o que a graça de Deus faz. Ela não apenas perdoa ou protege, mas transforma radicalmente, dando dignidade, segurança e honra. Você já se sentiu indigno da graça? E que ela não poderia te alcançar por causa das suas falhas e limitações do passado? A história de Mefibosete desafia essa crença, mostrando que a graça de Deus é maior do que nossas incapacidades e que Ele nos escolhe por amor, não por mérito. Com isso, a restauração não significa fim de dificuldades, mas o começo de uma nova jornada, sabendo que agora alguém está ao seu lado para o amparar. Mefibosete aprendeu isso da maneira mais dura. Quando o filho de Davi, Absalão, rebelou-se contra o pai, Davi precisou fugir de Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 15. Durante esse período turbulento, Ziba aproximou-se do rei trazendo provisões e acusou Mefibosete de traição, afirmando que ele ficou em Jerusalém, esperando o retorno de Davi para tomar o trono para si. Sem tempo para investigar, Davi entrega a Ziba todas as terras de Mefibosete. Porém, quando Davi retorna e a tempestade se acalma, Mefibosete aparece para o rei. Ele chega com os pés por cuidar, a barba por fazer e as roupas sujas, sinais visíveis do seu sofrimento e lealdade. Ele explica que foi enganado por Ziba e que sua verdadeira vontade era acompanhar e proteger o rei. Ao receber a notícia da divisão das terras entre ele e Ziba, Mefibosete responde com humildade e amor. Fique ele com tudo, pois o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Segundo Samuel, capítulo 19, 30. Esse é o ápice da fidelidade e gratidão. Mefibosete não se apegava a bens materiais, nem ao poder. Seu maior desejo era estar na presença do rei, seguro e amado. E aqui está o convite para você. Como reagimos diante da graça que nos alcança? Será que valorizamos mais as bênçãos, as posses ou a presença de Deus em nossas vidas? Mefibosete nos mostra que a verdadeira riqueza está no relacionamento com o Rei dos Reis. Ele nos inspira a reconhecer que a graça nos transforma.
mas que nossa resposta deve ser de fidelidade, humildade e gratidão. A história de Mefibosete é mais que um relato bíblico nas páginas do tempo. É um espelho para a nossa vida hoje. Quantas vezes nos sentimos esquecidos, feridos e desqualificados? Quantas vezes estamos em nosso próprio Lodebar, longe da esperança e de Deus? Entretanto, é nesses momentos que a graça nos chama, nos alcança e nos restaura. Ela nos tira do esquecimento e nos convida a sentar à mesa do Rei como filhos amados, dignos de honra e pertencimento. Hoje, você está sendo chamado para aceitar essa graça. Para deixar que Deus transforme suas limitações em força, suas dores em esperança e seu abandono em amor. Assim como Mefibosete, você pode viver uma história de restauração e fidelidade, porque a graça de Deus manifesta por meio de Cristo Jesus encontra o homem onde ele estiver. Mefibosete encerra sua jornada como um testemunho vivo de que Deus não se esquece dos seus, que a aliança feita em amor por meio de um homem é mais forte que qualquer limitação ou derrota nesta vida. A história da vida de Mefibosete também pode ser semelhante à nossa história, pois da mesma forma que ele foi lembrado e restaurado pelo rei por meio de uma aliança feita por um homem, hoje Deus também lembra de você por meio da aliança feita através de seu Filho Jesus Cristo, por meio da cruz do Calvário. Por isso, hoje ele nos faz o convite descrito no livro de Mateus, capítulo 11, 28 ao 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como foi a história e a vida de Mefibosete e falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.